Alô, você aluno do Anota Aí, estamos todos conectados e vamos para mais uma aula de Química. Professor Paulo Lima e eu estou aqui para poder te ajudar. Galera, vamos embora. Um dos assuntos mais recorrentes na prova do Enem. Você achou que você ia para a prova do Enem sem estequiometria? Você está muito enganado. Pessoal, estequiometria é o cálculo das quantidades das substâncias químicas envolvidas em uma reação. Pessoal, quero que vocês lembrem de uma coisa. Toda vez que nós estivermos falando de cálculos químicos, a gente vai ter que lembrar da unidade de medida mais importante da química, a qual nós chamamos de mol. O que é mol? Quantidade de matéria. Um exemplo disso é a gente entender uma coisa. Se a gente pega um recipiente, a gente sabe que esse recipiente vazio, entre aspas, contém gases lá dentro. Vamos supor que eu isole um gás hidrogênio. Eu isolei gás hidrogênio. Eu tenho como saber quanto de gás hidrogênio eu tenho dentro daquele recipiente? Bom, vai depender do volume do recipiente, correto? Agora, eu quero deixar as coisas um pouco mais claras para você. Se a gente analisar, se a gente compreender, se eu pego um recipiente e eu digo para você que desse recipiente eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de gás hidrogênio, eu estou dando um padrão a você. Isso significa dizer que você já vai ter que saber na sua cabecinha, lá na hora da prova, que 1 mol corresponde a alguns valores em específico. Um exemplo. Quando nós trabalhamos com 1 mol, seja lá de qualquer a entidade, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é o que, professor? Constante de Avogadro. É o número de moléculas, o número de átomos, o número de elétrons referente a essa quantidadezinha aqui. Então, toda vez que nós estivermos trabalhando com 1 mol vai ter sempre 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. E essas entidades são as grandezas fundamentais a qual nós estamos trabalhando com a espécie química. Novamente, seja átomo, seja molécula, seja o que for. Perfeito? Legal? A gente também vai compreender que esse conjunto de entidades vai me fornecer uma massa. E essa massa é o que nós chamamos de massa molar. Cuidado, não confunda. Quando eu trabalho com massa molecular, pessoal, é a massa atômica da soma dos átomos de uma molécula. Quando eu trabalho com massa molar é referente a esta quantidade de entidades que vai me dar um valor resultante em gramas. Perfeito? Legal? E eu também posso subentender que 1 mol, quando nós estivermos exatamente sempre falando de gases na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm a nível do mar, nós teremos um valor em volume de 22,4 litros. Legal? Belezinha? Galera, professor, como é que eu calculo o número de mols? Massa da amostra sobre a massa molar do mesmo. E aí nós temos o número de mols. Inicialmente, para começar a estequiometria, a gente tem que saber essa base. Vamos para um exemplo. Vamos vir para cá. Ó. Pega a reação H2 mais Cl2 produzindo 2HCl. Vamos ler isso aqui? Eu tenho 1 mol de gás hidrogênio mais 1 mol de Cl2 produzindo 2 mols de HCl. Galerinha, concorda comigo que eu já disse para você que uma vez que nós estamos trabalhando com o valor de 1 mol, isso vai me dar um padrão? Vamos lá. 1 mol de gás hidrogênio. Quantas moléculas de gás hidrogênio dentro de um sistema? 6 vezes 10 a 23. Constante de Avogadro. Lembre-se que hidrogênio na tabela periódica, ele tem uma massa atômica. Qual é a massa atômica de hidrogênio? 1U-MA, unidade de massa atômica, massa molecular. Transformando agora para a massa molar.
eu tenho 2 hidrogênios. 1 mais 1, 2. Eu tenho 2 gramas a cada 1 mol de hidrogênio presente em 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se liga só, eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso, significa dizer que eu tenho 22,4 litros a cada 1 mol. Perfeito? Cl2, vamos lá. 1 mol de Cl2 corresponde a quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Galera, 1 mol de Cl2 corresponde à massa de cloro. Eu tenho 2 cloros. A massa de cloro na tabela, você pode olhar aí, é 35,51 ou 35,5 gramas por mol. Se ligue que eu tenho 2 cloros. Olha o índice. Então, eu tenho 35,5 mais 35,5, totalizando 71 gramas por mol. E também, lembre, cloro estado gasoso. 1 mol de cloro dentro de um recipiente corresponde a um valor de 22,4 litros a cada esse mol. Perfeito? Agora, para finalizar, que eu já sei que você tá craque, agora eu deixo para você. Galerinha, 2 mols de HCl. Eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 2 mols. Então, se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23, em 2 mols eu vou ter quantas moléculas de cloro? De HCl, perdão. Nós temos 2 mols de HCl. 2 mols de HCl me dão quantas moléculas de HCl? 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Perceba só que agora, em 2 mols, eu tenho quanto de massa? Galera, concorda comigo que eu tenho 2 cloros? Dá 71. Concorda comigo que eu tenho 2 hidrogênios? Dá 2. 2 mais 71, 73 gramas por mol. Referente exatamente a 2 mols de cloro. Perfeito? Ou seja, de HCl. Beleza? E galerinha, só para finalizar aqui, 2 mols de HCl corresponde ao dobro de volume referente a 1 mol. Se em 1 mol eu tenho 22,4 litros, em 2 mols eu tenho 44,8. Beleza? Galera, vocês precisam fazer essas correlações, porque na prova do Enem, ele vai te dar um texto bonito, maravilhoso, que você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus, que coisa perfeita. Só que, na hora de você responder a questão, se você não tiver estratégia, o Enem vai te derrubar. E qual é a estratégia que você vai ter que ter logo? Primeiro, ele vai te dar reação química. Ele te deu a reação química, você olha para cima e agradece. Porque se for para montar, galera, dá um trabalhozinho. Caso te dê a reação, um beijo. Segundo passo, o que é que você vai fazer? Você vai verificar se a reação está balanceada. Se a reação estiver balanceada, você olha para cima e agradece mais uma vez. Deus está comigo. Amém. Caso a reação não esteja balanceada, você vai ter que balancear, beleza? Terceiro passo, identificar quais são as 2 substâncias que a questão vai te fazer a referência. Galera, estequiometria é a associação de 2 substâncias. Professor, não pode ter uma terceira? Bom, em alguns casos, a gente envolve 2 reagentes para trabalhar com um único. A gente chama isso de reagente excesso e reagente limitante. O excesso não reage, apenas o limitante. Então, você vai pegar o limitante para reagir com o outro. Mas aí você precisa trabalhar com os 2. Então, são casos particulares que a gente vai ver na próxima temporada. Fechou? Então, aguarde aí. Se liga só. O quarto passo é a gente verificar quais são as grandezas dessas substâncias. Se a gente vai trabalhar com mol, se a gente vai trabalhar com moléculas ou com átomos, se a gente vai trabalhar com a massa molar ou se a gente vai trabalhar com o volume. Galera, se você identificar quais são as grandezas dessas 2 substâncias que a questão vai te fazer referência, perfeito, tranquilo, show de bola. Caiu aqui, mas faz parte do show. No quinto passo, a gente deve adicionar os valores molares multiplicando por seus devidos coeficientes estequiométricos. Caso você não multiplique, você vai se dar mal. E o sexto passo, galera, é o final. Acrescente os dados da questão, acrescente o que a questão te forneceu e o que é que ela quer, faça a regra de 3 e parta para o abraço. Estequiometria sem muito mimimi. Estequiometria sem muita ladainha. Estequiometria é massa, galera. Estequiometria é fácil, mas a gente só aprende com a prática. Vamos para o exemplo?
Retomando, galera, tá aqui o nosso exemplo. Claro, lá no Enem ele vai dar um textinho bonitinho, como já foi dito, né? Aqui é um pouco mais direto, mas vamos para o exemplo. Galera, qual será a massa de óxido de cálcio quando ao final da reação conter 1 kg de carbonato de cálcio, de CaCO3? Pessoal, vamos lá. Quando eu peguei essa reação, já está montadinha para a gente, né? Tá. O que é que eu vou fazer agora? Verificar se a reação ela está balanceada. Como é que a gente vai balancear? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Regra de quem? Galera, não sou eu que criei isso aqui não, tá? Regra do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. É assim mesmo, tá? Sem brincadeira. E aí o que acontece? Primeiro, quem é o metal? O cálcio. Eu tenho um cálcio no reagente, eu tenho um cálcio no produto. Cálcio está balanceado, show de bola. Depois, a metal. Tem uma metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Note. Ou seja, quem é o próximo? Carbono. Eu tenho um carbono no reagente. Eu tenho um carbono no produto. Legal. E quantos oxigênios? Eu tenho um aqui, mais 2 aqui, 3. E aqui eu tenho 3. Reação balanceadíssima. Perfeito. Legal. Bacana. Qual é o próximo passo? Identificar quais são as duas substâncias que a questão faz análise. Qual será a massa de óxido de cálcio quando, ao final da reação, conter 1 kg de CaCO3? Galera, CaCO3 é esse cara. Concorda comigo que aqui é CO2, gás carbônico? Quem é que sobra? CaO. Então, CaO é o óxido de cálcio. Perfeito? Então, eu já sei quem são as duas substâncias que a questão vai trazer para mim. Portanto, pessoal, eu tenho aqui, ó, CaO reagindo com CaCO3, produzindo CaCO3. Bacana, perfeito. Galerinha, quarto passo, verificar as grandezas. O que é que ele quer? Qual será a massa? A massa de quem? De óxido de cálcio. Então, já sei que esse cara ele vai trabalhar com massa. Se ele vai trabalhar com massa, a gente tem que achar logo de cara quem? A massa molar. Perceba que ele já deu aqui os dados para a gente. Segundo passo, quando ao final da reação conter 1 kg. 1 kg, massa também. De quem? De CaCO3. Então, nesse carinha aqui, a gente também vai trabalhar com quem? Com a massa. Então, busco logo a sua massa molar, quem é 100 gramas por mol. E agora, pessoal, vamos para o restante? Vamos lá? Já identifiquei as grandezas? Vou agora adicionar os valores molares da substância. Qual é a massa molar de cal? 56 gramas por mol. Então, venho aqui ó, e coloco 56 gramas por mol, reage, ou melhor, forma quantos gramas por mol de óxido de carbonato de cálcio? 100. 100 gramas por mol. Perceba que eu acrescentei aqui os valores molares. Qual é os coeficientes estequiométricos? 1 e 1. Não precisei multiplicar, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E aí, o último passo é acrescentar os dados que a questão ofereceu. O que é que ele quer? Ele quer que a gente ache a massa de óxido de cálcio quando no nosso sistema nós tivermos 1 kg. Concorda que aqui a unidade é massa em gramas e gramas? Então, pessoal, se eu trabalhei com 1 kg, quanto é que vale 1 kg em gramas? 1000 gramas. Ele quer que a gente ache isso aqui. Então, 56 para 100, 1000 para x. Se daqui para cá nós multiplicamos o valor por 10, aumentou 10 vezes o valor, é porque daqui para cá nós também aumentaremos o valor em 10 vezes. Portanto, 56 vezes 10, x aqui é igual a 560 gramas de cálcio. Isso aqui é a base da estequiometria, galera. A base. Você não pode ir para a estequiometria sem saber a base. Os casos particulares nós veremos na próxima temporada. Galera, eu estou conectado com a educação. E você, já fez as suas anotações? Não? Então anote aí. Valeu, até a próxima.